Nós estamos aqui no Mensagem Diária no Instagram para fazer uma live com você. Eu sou o Thiago Vicente e nós queremos estar sempre fazendo uma live com você de segunda a sexta. Esse é um sonho, uma meta que a gente tem e à medida que Deus for nos proporcionando, a gente vai fazendo uma live com você todos os dias às 8 horas da manhã. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente tem que entender que nós temos um período para viver aqui na Terra e que um dia esse período vai acabar, que o tempo passa muito rápido, né? Como diz aquela música popular, o tempo passa, o tempo voa. Não é nem música, era uma propaganda, né, do Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa, não continuou, né? Tanto é que fechou o Bamerindos. Mas o tempo é algo que nós não temos controle e o legado maior que a gente pode deixar para os nossos filhos, eu creio que é o legado de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos na presença de Deus. Isso é o mais importante, mais do que qualquer coisa, qualquer bem material que nós possamos deixar. Eu creio que a gente tem que deixar para os nossos filhos essa herança. Eu quero orar com você. Nesse dia, Pai, nessa manhã, nós estamos aqui na Tua presença. Eu creio que o Senhor tem falado no meu coração sobre a necessidade de nós passarmos o legado da fé no Senhor para os nossos filhos. Que eu possa falar a cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga, cada pessoa que acessar, que lê esse vídeo aqui na internet, que o Senhor possa abençoar e dar entendimento, principalmente para aqueles que são pais, que serão pais, mães, que serão responsáveis pelos seus filhos, que possam, Senhor, fazer aquilo que a Tua palavra nos fala para fazer. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero abrir a Bíblia em Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia no Antigo Testamento. Eu quero ler com você o versículo, o capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Eu li na Nova Versão Internacional e nesse tempo que nós estamos reclusos às nossas casas, eu estou tendo a oportunidade de participar mais da vida e do desenvolvimento das minhas filhas. Eu tenho duas filhas. A Vitória tem 5 anos e a Ana Clara tem 2 anos. Vai fazer 2 anos e meio. Já fez, não, vai fazer agora em agosto 2 anos e meio. E no meio disso tudo, eu e a mãe tivemos que virar professor, tivemos que estar com elas o dia todo. Elas não podem ficar com os pais, elas não podem ir para a escola. E, enfim, eu que saía boa parte das noites, estou todas as noites com elas, praticamente o dia todo com elas, né? Só eu que saio para fazer as compras em casa e tudo mais. E eu tenho visto, assim, o quão é importante a gente passar valores, princípios,
para os nossos filhos, enquanto eles são pequenos, para que quando eles crescerem, eles continuem nesse caminho correto. Então aqui no Antigo Testamento, quando nós vemos o livro de Deuteronômio, que é o segundo livro da lei, né? Por isso Deuteronômio vem da palavra segunda lei, né? Deutero é segundo e nômio é lei, vem do grego, é o nome dado pelos tradutores do texto hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, na qual nós temos os nomes dos livros do Antigo Testamento. E aqui ele está relembrando toda a lei que Moisés já falou em Êxodo, Levítico, Números. E aí então, quando nós temos o Shema, né, que é o famoso primeiro mandamento que Jesus vai dizer, que os judeus, já na época de Jesus, repetiam, como a confissão que nós temos, quando nós dizemos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim eles tinham essa confissão que era: ouça, ó Israel, que é chamado Shema, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Mas logo depois que termina esse versículo, ele fala que essas palavras da lei, que essas palavras do Senhor estejam no seu coração e que você ensine essa palavra com persistência aos seus filhos. E que você não faça disso apenas um momento. Às vezes, há um tempo atrás, eu lembro na igreja de terem falado muito sobre a gente fazer culto em casa. Mas acho que mais do que fazer um culto em casa, é o que está dizendo aqui, não é apenas um culto em casa. É você ensinar o seu filho com persistência, todo o tempo, pois ele fala, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, colocando como sinais nas portas, nos batentes das portas, amarrando em você mesmo, nas suas roupas, os versículos dessa lei para quê? Para que você não desvie, para que você passe esse ensinamento para os seus filhos. A palavra ensinar ali, no hebraico, que nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, no versículo 7, na Almeida Revista Atualizada é inculcarás, na Revista Corrigida intimarás, na Nova Almeida Atualizada inculcará, e também pode ser traduzido como gravado pela repetição, recitarás, como fazer ser repetido, recontado, recitado. É algo para deixar implícito que ensina os mandamentos do Senhor, acarreta uma recitação e discussão contínua com os seus filhos. Tanto é que a raiz verbal para recitar, para ensinar, para inculcar, intimar, é afiar. Conta-se uma história do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que se dessem para ele 3 horas para ele derrubar uma árvore, ele gastaria 2 horas afiando um machado. Enquanto nós, jovens, estamos incluindo ainda nos jovens, já iríamos com toda a força tentar derrubar a árvore, e ele vai gastar um tempo maior afiando o machado, e assim teria um trabalho muito mais fácil. Da mesma forma, nós temos que afiar o coração, a mente, as forças dos nossos filhos no caminho do Senhor. Nós vemos que em países que foram grandes focos de avivamento e que foram precursores do cristianismo no mundo, como a Inglaterra, que é o berço do metodismo, que os jovens hoje não frequentam mais as igrejas, porque muitos de nós deixamos esse legado para a igreja.
deixamos o legado do ensino dito religioso para a igreja, deixamos o legado da educação para a escola. Enquanto que educação eu aprendi em casa, com os meus pais, e também porque os meus pais se converteram e me chamaram, mesmo depois de grande, para o Senhor, é que eu me converti para o Senhor. Eles foram um meio, um caminho. Eu creio que minha mãe orava quando eu saía para as festas, open bar, chegava tarde. Quando eu ia chegar em casa cheirando a álcool, eu dormia fora. E depois ela me perguntava, por que a sua roupa está cheirando assim? Mas o legado que, de certa forma, mesmo não quando pequeno, porque meus pais se converteram já quando eu era grande, quando já era maior de idade, a gente tem essa incumbência de no nosso dia a dia, falar do Senhor. Orar na hora de tomar o café, orar na hora de acordar, orar na hora de dormir com os filhos, passar os princípios de Deus. A minha filha ontem, ela vê as pessoas nas ruas, que moram nas ruas, né, os moradores de ruas, e ela me pergunta, pai, a Vitória que tem 5 anos, por que ele mora na rua? Por que ele está ali? Ali é a casa dele, por que ele não tem que comer? Por que você não ajuda ele, papai? Por que o papai do céu não ajuda ele? Olha o coração da criança, a preocupação que ela tem. Papai, por que você não leva ele para casa, para estar em casa? Você vê a simplicidade, o amor, a preocupação no coração puro de uma criança. E isso é uma coisa que a gente vai passando para os nossos filhos, na medida que a gente vai se aproximando deles. Eu creio que nesse tempo, para você que está tendo a oportunidade de ficar em casa, e mais tempo com seus filhos, aproveite para passar esses valores, brincar com eles, estudar com eles, ter um pouco mais de paciência. Eu sei que é difícil, mas passar todos esses valores. Eu me pego contando historinhas para elas, com os próprios brinquedos delas, de valores, de coisas que elas fazem no dia a dia, que elas têm que aprender a não fazer ou a fazer. E eu vejo que a criança tem que ser a repetição e tem que ter uma paciência. Então eu creio que é por isso que Deus está colocando isso aqui, para que a gente passe o legado. Senão vai morrer com a gente. O cristianismo praticamente morreu na Europa. É um cristianismo institucionalizado, não é o cristianismo bíblico, porque a palavra cristão tem 2 vezes na Bíblia e se refere a pequenos cristos, aqueles que refletiam a imagem do Cristo na terra. Então assim a gente tem que passar esse legado para os nossos filhos. E aí por isso que eu quero ler com você o texto também de Provérbios 22, 6. Agora eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Por que tem várias versões, Tiago? Porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Então, nós podemos ter várias traduções da mesma palavra, do mesmo texto, de várias formas. Graças a Deus, em português, nós temos muitas versões. Para mim, que tem a oportunidade de aprender o hebraico e o grego e acessar o texto original, a Almeida Revista Corrigida é a mais fiel em português para mim do texto original. Mas nós temos várias versões. Aqui no versículo 6, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho não se desviará dele. A palavra ensinar aqui é a palavra do hebraico hanak, e ela significa treinar, dedicar, instruir, consagrar. Mas significa também começar, iniciar, inaugurar. É uma palavra, por exemplo, que é usada quando as crianças nasciam. Não havia esse leite que a gente compra. Hoje a gente compra leite em pó para as crianças. E logo que as crianças iniciavam, eles passavam um leite de tâmaras nas suas gengivas. E a palavra usada para passar esse leite
massageava, ungia, né? Consagrava a criança, vamos dizer assim. É a mesma palavra Hanak, que passava na gengiva das crianças. E é a mesma palavra que a gente tem que iniciar as crianças no caminho correto. Indicar o treinamento contínuo para as crianças do caminho apropriado da vida, porque nós sabemos que, como diz a Bíblia no Antigo Testamento, já no texto de Gênesis, falando de Noé, vai dizer que o coração do ser humano é mau desde a sua infância, porque todos nós conhecemos o bem e o mal. Se não conhecêssemos o bem e o mal, a criança naturalmente só iria fazer o bem. Por mais que a criança seja mais pura que qualquer adulto, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é inclinado para o mal desde a infância. E por isso que a gente tem que instruir o caminho correto. Tem que ensinar com persistência. Tem que se dedicar a ensinar, a instruir. É uma tarefa difícil, eu digo, para mim como pai, tem que ter muita paciência. E nós perdemos a paciência. Mas eu vejo que muitas vezes as minhas filhas não entendem o que eu falo. Não entendem o que eu estou querendo passar. Então a gente tem que tentar falar na linguagem da criança. E tentar se aproximar e entender ela. Por exemplo, eu oro com as minhas filhas antes de dormir. E eu estava orando o Pai Nosso com elas. Mas eu vi que elas não entendiam. Então eu adaptei o Pai Nosso para uma linguagem infantil. Depois eu orava por elas o Salmo 23. E via também que ela não entendia, principalmente a Vitória, que ela quer repetir. Então fiz uma versão também do Salmo 23 para a criança. E ela entende. E ela já repete. E aí comecei também, quando fazendo o Pai Nosso, em cada versículo, fazendo um sinal associado à oração. Então minha filha pequenininha, Clara, quando chega na parte da oração do Pai Nosso da proteção, né, que a gente pede para o Senhor nos livrar de todo mal, de toda tentação, eu brinco com elas fazendo o escudo, pondo a mão no peito. E aí eu faço assim, e a Clara muitas das vezes não participa da oração, ela participa pouco, porque a atenção dela é menor, mas na hora do escudo, vamos fazer o escudo, ela quer fazer o escudo, papai faz escudo, ela não sabe falar papai faz escudo, mas ela faz assim. E aí eu falo para ela fechar, mas ela não sabe, mas ela quer fazer. Então assim, é um legado que eu estou passando junto com a mãe para as nossas filhas, que você tem que passar. Então eu creio que o Senhor colocou isso no meu coração desde a sexta-feira passada, de fazer essa live, de fazer esse vídeo e de estar compartilhando com você. Porque o maior legado, a maior herança que a gente vai deixar para os nossos filhos é o caminho correto, é o caminho do Senhor. Então a gente tem que passar essa fé. Mas se eu passar essa fé para o meu filho, para minha filha, eu tenho que viver essa fé. Então eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso... eu que já li a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda, não vou ler mais. Não, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite, não quem já leu. Então eu preciso ler e reler e gravar e inculcar, porque também meditar significa recitar, internalizar e decorar. Então eu preciso viver isso para poder passar para as minhas filhas. É o maior legado que eu tenho que deixar. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha esposa e minhas filhas para o mundo. Então eu como pai, como marido, eu tenho essa incumbência de Deus. E você na sua casa, como cristão, como filho de Deus, você é responsável por trazer o reino de Deus na sua casa. Mais do que não é um legado religioso, mas é um legado do reino para os seus filhos. Então, convido você, pelo menos à noite, ore com os seus filhos. Leia uma historinha, eu leio para minhas filhas, elas já pedem toda noite, mesmo quando eu estou cansado e não quero ler, principalmente a Vitória. Papai, lê uma historinha. Eu leio uma história bíblica. Eu oro por elas. Faça isso, pelo menos toda noite. Tenho o costume também de sentar na mesa, de orar antes de comer. Ensine para ela a todo momento, falando, instruindo, não só o caminho do Senhor, quando eu digo falando das coisas do Senhor, mas também
ensinando as coisas certas para fazer. Na linguagem de criança, à medida que elas forem crescendo também. Amém? Quero orar com você, Pai. Eu creio que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. O legado da fé. Isso só pode ser passado um bastão, assim como numa corrida de atletismo de 4x100 ou 4x400, que eles têm que passar o bastão, só pode passar o bastão, só pode vencer aquele que tiver o bastão. E tem um tempo correto para passar esse bastão durante a corrida, pois fora da área de passar bastão é inválido. Assim também nós temos um tempo para passar esse legado para os nossos filhos. Por isso, Senhor, eu oro para que a gente saiba discernir esse tempo. Enquanto nós estamos aqui, principalmente quando elas são menores, principalmente quando elas moram conosco, que nós possamos passar esse legado para os nossos filhos. Senhor, um legado vivo, não que eles tenham religião, não que apenas sejam batizados nas águas. O que adianta ser batizado nas águas quando crianças, bebês ou depois em adolescentes e não viverem esse evangelho? Tem que ser uma coisa viva, tem que estar no coração deles. Eles são a tua igreja, não do futuro de agora, e que se não forem agora, não serão no futuro, e o evangelho do teu reino vai morrer no nosso país, na nossa cidade, porque nós não tivermos a capacidade de passar pelo menos para os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a ver a realidade disso, a orar por isso, a dar um exemplo, que eles guardem nos seus corações e que eles vivam isso. Porque o primeiro mandamento, como disse Jesus, o Shema, ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Tem que ser vivido por nós, e se é vivido por nós, nós vamos passar para os nossos filhos, para que eles também vivam isso. Assim nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Eu oro por essa vida que agora deseja fazer isso com os filhos. Eu oro, Senhor, para que cadeias caiam, para que consiga passar esse legado, para que os pais vejam a responsabilidade e vivam, que tem o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, nós como pais, que ele esmurrava, ele dizia, eu esmurro meu próprio corpo, para que aquilo que eu pregue eu viva, e para que aquilo que eu estou falando, eu não seja repreendido pelos outros, daquilo que eu estou falando para fazerem, eu mesmo não faço. Assim, Senhor, eu oro, no nome de Jesus, para que cada pai, cada mãe, cada responsável passe isso para os seus filhos, para as suas filhas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito bom estar com você logo cedo. Nós pretendemos fazer lives todos os dias de manhã às 8 horas da manhã. Eu gostaria de falar com você amanhã sobre essa crise que nós estamos passando, sobre como vencer essa crise, como dar a volta por cima nessa crise. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, que vai ser colocado também no YouTube. Compartilhar para as pessoas nos seguirem no Instagram, no YouTube, que a gente coloca que a gente tem os vídeos, a gente também tem um site, a gente coloca devocionais todos os dias, www.mensagemdiaria.com.br. A gente também está no Twitter para lembrar que o que a gente está fazendo em cada rede social, e também estamos no Facebook. Então quero convidar você a estar com a gente, a estar nos seguindo, estar compartilhando. O nosso papel, eu creio que é fazer a mensagem, e o seu papel junto comigo é viver essa mensagem, receber no seu coração e passar para as outras pessoas. A gente não pode estar perto junto, para você que me conhece e você que não me conhece pessoalmente. A gente tem esse papel de levar a palavra de Deus para todas as pessoas, uma
uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de amor, uma palavra de Deus para o seu coração. Então eu quero convidar você a estar compartilhando e chamando outras pessoas para que juntos a gente possa fazer esse papel de levar o evangelho nesse tempo de pandemia, que as pessoas ficam com medo uma das outras, que você está passando assim no corredor do supermercado, já viu? Já aconteceu com você? E aí a pessoa passa, vira para o outro lado e vai para o outro lado, você entra na farmácia, a pessoa corre para o outro lado, e a gente não consegue se aproximar das pessoas. Então é o meio que a gente tem agora. Tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por vocês participarem, um abraço para a Aline, um abraço para a Rita, um abraço para a Eliana, um bom dia para vocês. Hoje à noite, às 8 horas, nós temos o nosso vídeo no YouTube. Nós estamos falando sobre uma mente do reino dos céus. Convido você a estar participando e estar compartilhando com todo mundo esse link, que depois a gente coloca o link aqui também no Instagram. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu sou o Thiago Vicente. Um abraço, tchau.